Olá, espectadores do canal Polifônico Podcast. Hoje temos um vídeo muito especial para compartilhar com vocês. Prepare-se para mergulhar em um relato impressionante, repleto de mistério e curiosidades. Neste próximo episódio, trazemos uma entrevista fascinante com uma maquiadora de cadáveres, que nos conta experiências incríveis e arrepiantes que presenciou ao longo de sua carreira. Vocês vão se surpreender com relatos como o da coroa de um cadáver que misteriosamente saiu voando do local do velório e parou no telhado da casa do falecido, em um bairro distante. Essa é apenas uma das várias histórias intrigantes que ela compartilha conosco. Prepare-se para uma viagem única e emocionante enquanto exploramos o mundo dos bastidores do trabalho dessa maquiadora de cadáveres. Tenho certeza de que vocês ficarão fascinados e, ao mesmo tempo, arrepiados com essas experiências que desafiam a compreensão humana. E neste incrível podcast, fique sabendo quem é a celebridade que, antes da fama, também já foi maquiadora de cadáveres. Você vai se surpreender. Transforme seu corpo com Lift Detox Black, a solução para emagrecer de forma natural e saudável. Para mais informações, acesse o link do site oficial do produto ou nosso contato, que se encontram logo abaixo na descrição deste vídeo. Experimente agora e tenha o corpo de seus sonhos. E na história da coroa, né, ela é redonda porque nada termina. É por existe isso? Um após, sim. É um dos motivos dela ser nesse formato. E ela é inútil pra gente porque abandonaram ela lá, né? E ela voa. Como assim voa? Não. Ela voa. Não voa. Pode voar lá porque tem umas coisas lá. Ela voa. Aqui eu espero que não voe. Ela voa. Lá no instituto, né, lá na clínica, a gente tem uma sala que a gente propicia as famílias fazerem despedidas. E você sabe que velório às vezes é uma coisa complicada, né? Começa um brigueiro do nada, um fala uma coisa, fala outra. Depois eu quero e saber. ela voou algumas vezes que cataram ela e jogaram em cima do outro. Sério? E a gente tentando salvar a coroa de qualquer jeito. E ela voou algumas vezes em velórios. Vai ficar legal aqui. E pra gente não tem mais utilidade, é sua. A gente tá com outra parede aí que tá colocando os presentes que não cabem aqui. Já vai entrar na outra parede aí. Espero que a pessoa que perdeu isso não é de ninguém isso. Não volte pra buscar, né? Não vai voltar, tem essa lenda, né? De que não pode tirar nada do cemitério que volta pra teve pegar. casos de coroas de flores voando, né? Teve uma que voou. Teve uma Filmaram, que voou. Você viu? Ela foi parar em cima do telhado do dono. Peraí. Começo do começo. Teve uma história de uma coroa de flores, mas essa de flores artificiais, né? Mas teve uma coroa real que ela tava no velório do homem lá e tal. E aí do nada bateu uma ventania e a coroa voa e vai parar no bairro que ele mora. Exatamente. Aí o pessoal começou a filmar a coroa, assim, aqui, ó. A coroa mesmo, voando, acho que foi no Nordeste, agora eu não vou lembrar a cidade. Mas, tem uma coroa no céu aqui voando e ela vai parar lá no bairro que o morto morava, imagina. Uma coroa. Alguns disseram que foi parar no telhado dele, né? Bom, eu não sei se é verdade, mas que voou, eu vi o vídeo. E aí também essa história, cada um vai aumentando, não só parou no telhado, como a viúva. É o diz que me diz, né, que a gente fala. Mas vamos falar primeiro do que significa a palavra, né? Da tua profissão, a palavra difícil. A tanatopraxia, né? Então, a tanatopraxia, Vilela, são procedimentos no pós-morte, né? Cuidados com o pós-morte. Tanato é relacionado à morte? A morte, sim. E praxia, os cuidados relacionados à morte. E a gente faz restauração facial, a gente faz embalsamamento, né? São todo um cuidado. Hoje, para você sepultar uma pessoa, se ela viaja de São Paulo para um outro estado, como Bahia, por exemplo, né? Que tem bastante pessoas que, após o óbito, a família faz questão de levar, faz questão que seja sepultado na sua cidade natal, precisa passar pelo laboratório de tanatopraxia, que a gente também chama de tanatório, para passar pelo procedimento de conservação, para que não ofereça riscos para as pessoas que vão estar ali presentes naquele velório. Então eu posso estar andando no avião sem saber que tem um Exatamente, caixão na maioria das vezes, né? Viajando junto. Sério. Na maioria das vezes. A gente denomina esquife, né? Quando a gente leva
Aeroporto é denominado esquife e viaja no compartimento de bagagem. Mas não é só um caixão de madeira, tem uma coisa por fora para proteger? Tem todo um protocolo que a empresa aérea pede, né? Então a gente coloca uma urna dentro, que é uma urna de zinco. Tem um manto protetor que a gente coloca dentro também, que é um manto absorvente, para se acontecer alguma coisa de um extravasamento, não contaminar todo o compartimento de bagagem. E já aconteceu do corpo do procedimento não ter sido muito bem feito, e aí com o passar das horas houve esse extravasamento e foi todo um problema, né? Porque aí contamina tudo, né? A Josi, eu tava conversando com ela hoje, né? E às vezes eu falei pra ela, meu, o seu trabalho, né, Josi, era um trabalho que antigamente a gente não via ou não queria ver. Porque, por exemplo, a gente não quer nem ir no velório. Então, quando você vai no velório de alguém querido, você já vê a pessoa pronta para ser sepultada, mas pronta de uma maneira bonita. Com flores, com maquiada, com a roupa. Eu tive uma prima que faleceu aos 19 anos, ela foi atropelada. E aí um cara bebeu e pegou um caminhão do pai dele, foi horrível. Matou ela e tal. E ela ficou desfigurada, né? Parte do rosto. E aí eu me lembro que no velório ela tava linda, Josi. Né? Não sei se eu já te contei isso. E aí a minha mãe falava, nossa, que interessante esse trabalho, né? E eu não conhecia a Josi ainda, faz muito tempo isso. Então esse trabalho da Josi é exatamente esse, né? Pra gente chegar no velório e ter uma boa impressão. Sabe aquela coisa do tipo, nossa, como que tava fulano no caixão? Como que a pessoa tava? Nossa, tava bonita, tava com um semblante que parece que tava em paz, tava com um semblante que parece, né? E o seu trabalho é exatamente isso, né, Josi? É propiciar um velório digno, né, pra família. Exatamente. É o que a gente sempre fala, né? A gente não dá dignidade a uma pessoa falecida, a um cadáver. A gente tem que preservar. É nossa obrigação preservar, independente da causa da morte. Mas você prepara uma pessoa que acabou de fazer isso, aquilo, outro. Bom, eu trabalho para as famílias, né? Se a família contrata o meu trabalho, não me cabe o julgo. Então eu tô ali, eu recebo, quando a gente está num plantão, por exemplo, a gente não sabe o que vai cruzar aquele portão, né? Pode ser uma pessoa que realmente praticou algum tipo de delito, de crime, só que eu não tô ali para julgar. Eu tô ali para fazer o procedimento e entregar essa pessoa justamente nesse momento, da família olhar e falar, nossa, parece que tá dormindo. Olha, ele foi em paz. E só a gente sabe como chegou ali pra gente, né? E a morte todo mundo tem medo, ninguém quer falar muito sobre isso. Eu vi alguns comentários do pessoal em casa do tipo, ai, vai levar uma maquiadora, mas gente, eu tô aqui, um dia todo mundo precisa. Ela vem pra todo mundo. Tem uma psicóloga que eu gosto muito que ela fala, né, que a morte é igual o sol do meio-dia. Todo mundo sabe que tá lá, mas ninguém consegue olhar ela de frente. Você não consegue encarar a morte de frente. E quando a gente consegue lidar com isso, que são a maioria das pessoas que são meus seguidores, que acompanham o meu trabalho, fala, Josi, eu tinha uma aversão à morte, um pânico, sabe? Que a gente chama de necrofobia, né? Aquele medo de tudo que é relacionado à morte. Tem gente que não consegue ver uma coroa de flores. É mesmo? Ah, já tá me agorando. Não, gente, não tem ninguém agorando ninguém. Quando a gente vai falar sobre tanato, as pessoas também veem o carro funerário, por exemplo, se benze. Tem frentista de posto de gasolina que não abastece o nosso carro. Nossa. Sim, a gente passa bastante por esse tipo de coisa. Do tipo, você dorme, você come carne. Falei, não, gente, tem 8 anos que eu tô sem dormir. Morri, mas passo bem porque tem 8 anos que eu não durmo. Mas eu costumo dizer que a gente trabalha para descansar. Quando a gente faz o trabalho bem feito, você deita a cabeça no travesseiro e fala, não, agora eu vou dormir. Cumprir a missão, né? Exatamente, cumprir a minha missão. Então as pessoas relutam muito contra isso, né? Não, eu não quero saber, eu não quero assistir isso, eu não quero ver ela falando da morte. Mas eu tô falando de uma parte mais humanizada. A gente vai falar de uma humanização que tem que acontecer no mercado, né? Tá na hora da gente saber que existem profissionais bons que estão nos bastidores e que são as pessoas que mais são julgadas, sabe? Eu não aperto a tua mão, eu não te abraço. Sabe? Mas peraí, eu tomo banho, né? Tipo, a gente sai do laboratório, a gente faz tudo certinho, mas tem gente que tem esse tipo de aversão à nossa profissão. Então tá bom, então vamos lá, vamos contar esse. Esse foi um caso que me marcou bastante, porque eu fui procurada por uma moça que falou pra mim, olha, a minha companheira me apresentou você e eu assisti o seu podcast. Chocante. Eu assisti o seu podcast e à noite eu tive ela chama de uma espécie de uma transição, eu não sei a palavra, ela fala mais ou menos isso, né? É uma coisa espiritual, sim, né? E ela falou pra mim assim, eu tive uma visão, veio um rapaz pra mim, com mais ou menos 20, 22 anos, e aí ele
pediu pra eu falar diretamente com você. E ela frisa muito pra mim assim, Josi, se eu estiver falando besteira, você me fala. Né, pra você ver como é que é a questão da cabeça da pessoa, né? Ela mesma estava duvidando do que ela tinha visto ali. E ela falou assim, eu não ia te falar, até o momento que chega, que começa isso me incomodar. Então eu quero te perguntar se eu tô falando besteira, eu vou te contar, e foi um áudio. Daniel teve acesso a esse áudio. Eu ouvi o áudio. Ouvi o áudio, Daniel ouviu. É uma seguidora dela que teve essa visão. A parceira dela era minha seguidora. A parceira dela mandou, mostrou um podcast meu pra ela, e ela teve essa visão. E você ouviu o áudio, tem 7 minutos. Ouviu o áudio. Ela conta tudinho. Ela conta, e detalhe, ela autorizou, né, a publicar e tal. E aí ela contou no áudio, eu comecei a ouvir o áudio, falei, bom, vou escutar, né, pra ver. Ela falou assim, Josi, eu trabalho estofando sofá. Não tem nada a ver com a sua profissão, não tem nada a ver com tanatopraxia. E eu assisti, e o rapaz, apareceu um rapaz pra mim, nessa espécie de transição, não sei como chamar. E ele mandou um recado pra você. E se eu estiver falando besteira, você vai falar comigo que eu tô falando besteira, porque eu tô achando que eu tô enlouquecendo. Eu falei, não, você pode me falar. Ele disse que ela falou que ele se apresenta, né? Ele dá um nome. Eu vou dar um nome fictício, mas só pra suar, que parece, né? O sotaque, ele dá um nome parecido com Marco. E ele conta pra ela que ele faleceu. Ele mostra uma parte íntima dele, né? Ele mostra uma parte íntima, ele mostra o ânus pra ela. Ah, lembrei da história. E pode contar? O espírito mostra. É chocante isso, né? Porque eu contei falei um pouquinho sobre. Aí ele falou, ele mostra o ânus pra ela, e ela fala que tava completamente, né, deformado. E na visão que ela teve, ele fala pra ela, pra me dizer pra mim que ele vinha pra agradecer. Porque quando ele chegou, ninguém quis colocar a mão nele. E aí, eu conversando com o Flávio, comentando isso, né? Tinha outros plantonistas nessa situação que não, eu não vou, né? E aí, ele faleceu estuprado no presídio. E ele foi pra gente. A família quis o procedimento, ele precisou do procedimento. E aí começaram a especular 1 milhão de coisas, que ele poderia ter isso, que ele poderia ter aquilo. Eu falei, não, bota ele na mesa que eu vou fazer. Eu nunca corri de trabalho, sabe? Eu nunca tive essa questão do medo. Se eu tô ali dentro, eu vou lá e vou fazer e pronto, acabou. E ela fala no áudio que ele diz que há muito tempo ele não sentia tanta caridade igual a que eu tava emanando pra ele ali na mesa de tanatopraxia. Então, nesse momento, quando a gente faz, é uma doação que você está fazendo energética também. Né? E que ele veio para agradecer, e ele frisa uma coisa, ele diz que muitos outros viriam. E depois que isso aconteceu, né? Se eu te disser, Vilela, só começou a acontecer coisas boas na minha vida. Eu sei que com a permissão de Deus. É mesmo? Mas eu tenho certeza que o espiritual existe. Não tinha como essa mulher saber disso. E tudo bateu, né, com a história. Você lembrou do corpo. Tudo. Né? Não, são casos que a gente não tem nem como esquecer, né? Eu venho contar coisas, às vezes eu conto coisas que eu posso contar, mas eu vivo muita coisa dentro do laboratório. Que nem pode contar. Sabe, tem coisas que eu né, se eu contar, eu falo, não, vou segurar isso aqui um pouco, porque depende de como a pessoa vai receber um tipo de coisa dessa que a gente vai falar. E ele diz pra ela, né? Ele diz, nessa fase eu tava, quando ela me passou esse áudio, é a parte que ele fala fala pra ela não desistir. Eu tava desistindo. Eu tava me sentindo tão afetada, Vilela, por pessoas que não trabalham que não preservam a dignidade de um cadáver, que trabalham de qualquer forma, que trabalham por dinheiro, que tudo é piada, que tudo vira motivo de piada, que tudo vira motivo de deboche, né? Quantas pessoas se incomodam de eu falar que eu cuido do amor da vida de alguém? Sabe, quantas pessoas se incomodam, mas que menina chata, eu cuido do amor. Mas eu cuido realmente do amor da vida de alguém, né? Então eu tava a ponto de falar, tinha vezes que eu falava pra Odete, eu tô enjoada, eu não quero mais. Sabe, eu não quero mais, eu vou acabar com rede social, eu vou ficar quieta no meu canto, eu vou continuar fazendo o procedimento de tanato. E ele fala pra ela não desistir. E você ouvir uma coisa dessa que vem do nada, de uma pessoa que não tem... desconhecida, né? Que deve estar ouvindo a gente, um beijo pra ela. E de uma pessoa desconhecida... E você ouviu uma coisa dessa no momento que você pensa em desistir. Eu falei, não vou desistir. E ele disse, outros estão recebendo a autorização de vir também para agradecer. E desde então, a coisa deslanchou, assim. Poxa. Deslanchou que eu falo, deu uma guinada, assim, na minha vida. As coisas começaram a dar mais certo, porque só da gente estar vivo já está dando certo. E foi uma comunicação muito real. Então ele morreu, infelizmente, né? Morreu na cadeia. Independente do que tenha feito, eu não sou juíza.
depois que morre, a justiça é com Deus, né? Não é mais pra gente julgar. Como eu falei no início, eu não trabalho com martelinho ali, ó, julgando e condenando ninguém. Eu tô ali pra cuidar. Então, certeza. isso foi bem, bem forte na minha vida. Fala, Leni. Ó, o André Neves, ele mandou um comentário aqui, eu fui checar, eu não vi nenhuma informação, mas talvez ela saiba. Ele tá falando assim, ó, parabéns por esse trabalho. Josi, talvez muitos não saibam, mas antes da fama, a Whoopi Goldberg tinha a mesma profissão que você. Meu respeito e admiração por você. Ai, me arrepiei, Dá agora, uma checada acredita? aí, eu também. Olha Acredita? só. Olha, Ela vou trabalhou ver no isso. Ghost, Eu procurei Ela trabalhou no Ghost, é eu verdade. procurei alguma coisa aqui, só aparecem informações dos filmes, mas não fala a respeito dessa profissão dela, né? Mas Será que ela era, Fica de aí repente, registrado. maquiadora, necromaquiadora? Nos Estados Unidos é muito forte isso, né? Necromaquiadora? Vou É necromaquiadora. pesquisar aqui. Necromaquiadora. Tem mais aí, Será que Leni? ó, a Larissa Zan, ela perguntou, Josi, o tamponamento é feito em todos os orifícios do corpo ou somente nos que são visíveis na hora do velório? Boa pergunta. Então, depende da causa da morte. Larissa, né? Isso, Larissa. Larissa, depende da causa da morte. Na realidade, o tamponamento é uma coisa que Verdade. assombra Só algumas uma coisa, pessoas. verdade mesmo, que ó, você sabia que Whoopi Goldberg já foi maquiadora de defuntos? Olha, veio maquiadora na minha Olha. cabeça. Não veio nem praxista, mas de repente ela era maquiadora. É. Ai, Valeu que a dica aí do linda. André. Que top. Obrigada pra quem passou essa informação pra gente. Eu não sabia. Realmente eu não tinha noção. Nossa, achei legal. Você vê que tem um link com, assim, com esse negócio de vida e morte, né? O filme do Ghost que ela fez, né? Ela tava sempre ali envolvida naquele. Conversando com ele, brigando com o morto, com o espírito. Nossa, uma coisa que ela mexeu comigo. Desculpa, volta a pergunta de novo.